A plenitude do caminho estreito, capítulo 37. Deus nos ensina no caminho. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Marcos, capítulo 2 e versículo 13. Jesus era um homem simples, até mesmo na sua maneira de ensinar e de falar. Ele sempre usava de simplicidade e grande humildade para seus sermões. Ele costumava se sentar entre os discípulos nas rochas ou na polpa de um barco. Lá se encontrava Jesus, compartilhando os seus ensinamentos através de suas parábolas, para que todos pudessem entender com grande clareza os mistérios do reino de Deus. Ele estava sempre acompanhado de uma grande multidão que possuía imensa curiosidade de ouvi-lo falar. Jesus costumava usar metáforas para facilitar a compreensão de todos. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Só podemos ouvir Deus e entendê-lo conhecendo a sua palavra, seus mandamentos e leis. Como iremos temer a um Deus que não conhecemos? Por isso, precisamos buscá-lo através de seus ensinamentos, aprendendo mais e mais dele em todos os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Deus tem o maior prazer em mostrar o seu caminho e ensinar as suas veredas. Davi pedia que Deus o ensinasse sobre o bom senso e o conhecimento, pois confiava em seus mandamentos. Deus é o nosso Pai amado e, como Pai, nos instrui e nos ensina o seu caminho. Um pai jamais tem prazer em que os seus filhos venham a se perder. A palavra do Senhor é a única escritura que pode nos trazer resposta para todas as áreas. A palavra de Deus é a única que pode direcionar o homem a andar pelo caminho certo, seguro e de paz, pois ele conduz os humildes à justiça. O Espírito Santo é o professor do crente. É ele quem o conduz em terreno plano. A palavra do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Deus enviou seu Filho Jesus para ensinar a respeito das coisas eternas. Jesus veio como um mestre, ensinando e revelando o verdadeiro caminho da eternidade. Desde criança, Jesus ensinava. Em um certo dia, quando seus pais, José e Maria, o perderam, ele estava ensinando no templo. O plano de Deus era a salvação da humanidade, mas para isso era necessário que o homem obtivesse o conhecimento e o entendimento de como alcançá-la. Jesus falou a verdade, mas falou mais através de seus atos. Seus testemunhos e ações falaram por si sós. Quando calado, foi levado, julgado e crucificado por todos. Ele não abriu a sua boca, aceitou o seu destino, o seu propósito e missão. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. É muito importante possuirmos os seus caminhos, mas a sabedoria sem ação de nada vale. É necessário aprender e também a praticar o que se aprendeu. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó capítulo 34, versículo 4. Todo cristão deve ser ensinado para então adquirir o conhecimento e deve buscá-lo através da leitura bíblica diária, através dos sermões espirituais
e também através de cursos teológicos. É muito importante que cresçamos em graça e conhecimento, orando também para que através do Espírito Santo possamos aprender mais a respeito de Deus e dos seus mistérios. Pois é certo que aquele que não busca o conhecimento é como o homem nécio que construiu a sua casa sobre a areia. Precisamos estar fundamentados nos princípios de Deus e na sua preciosa palavra, pois Jesus mesmo havia falado, mas só adquirimos tudo isso se estudarmos e procurarmos aprender a conhecer a respeito de nosso Deus. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, pois cada parte das Escrituras Sagradas é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, corrigir os nossos erros e ensinar como viver no caminho de Deus, pois, assim como Jesus ensinava a todos e instruiu os 12 discípulos a pregar as boas novas, eles também eram verdadeiramente amantes do Evangelho. Nós devemos e podemos ensinar os nossos filhos a seguir desde pequenos os passos de Jesus, que nos diz em sua palavra: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Nós, como pais e servos do Senhor, temos em nós a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a andar pelo caminho estreito, conhecendo os preceitos, as leis e os estatutos de Deus. Assim como fomos libertos e fazemos parte do plano redentor, devemos ensiná-los a serem fiéis e obedientes à palavra de Deus, a servi-lo com amor e respeito, crescendo em uma vida abundante e se tornando parte de seu reino. Se ensinarmos o valor de sua alma, ensinando-os a respeito da vida eterna e de como andar na vontade de Deus, então, quando crescerem e viverem as más influências do mundo, não se corromperão, nem sairão dos caminhos certos para si. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos, ensine-os a amar a Deus, ensine sobretudo os valores cristãos e as virtudes de Deus. Aquele que aprende desde cedo terá então a garantia de quem recebeu a instrução correta e terá uma vida reta e digna. Temos o exemplo de Samuel, que crescia no templo, ministrava e era cada vez mais estimado pelo Senhor, pois exercia as suas funções com retidão e humildade. É claro que toda criança, quando crescer, usufruirá do seu próprio livre-arbítrio, mas se obedecer aos bons conselhos de seus pais e aceitar caminhar no caminho de Deus, não se perderá. O seu filho colherá no futuro todas as bênçãos do Senhor e vocês, pais, se sentirão muito orgulhosos de saber que cumpriram a sua missão de ganhar a alma de seus filhos para Cristo. Não desistam de seus filhos, amem-nos e não os desprezem, pois os filhos não são a extensão de seus pais. Muitas vezes agirão de uma forma contrária à nossa vontade, não aceitando viver as renúncias do Evangelho, mas é nossa responsabilidade mostrar-lhes a verdade. Devemos sempre escutá-los e entender a sua maneira de ver, seja qual for as circunstâncias que estiverem passando ou enfrentando. Não entregue o seu papel de ensinador aos pastores e líderes, pois você é quem deve ensiná-los. Seja você o professor das Escrituras Sagradas. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Apresente-os a Jesus. Fale a eles de seu grande e poderoso amor. Abrace o seu filho com a palavra, pois muitos negligenciam os seus próprios lares e então desejam ganhar o mundo todo. Não perca os seus filhos para o mundo. Não os entregue ao inimigo, pois se você não os amar, eles serão amados pelo mundo e abraçados por ele. Seja prudente, não vacile. Se você errou, peça ajuda ao Senhor, ore e os entregue, pois Deus é especialista em resolver as coisas impossíveis. Seja você o exemplo para os seus filhos, dê um bom testemunho e então tenho certeza de que eles terão prazer de servir a Deus.
O dom espiritual de ensinar é um dos dons do Espírito Santo que permite que alguém transmita de uma forma eficaz as verdades da Bíblia para outras pessoas. Um desses dons é o ensino, pois, assim como alguém nos ensinou a palavra de Deus, nós também temos a maravilhosa missão de transmiti-lo aos que ainda não tiverem a oportunidade de conhecê-la. Nossa missão como cooperadores e embaixadores de Cristo é anunciar o Evangelho da transformação, mas os caminhos daqueles que ensinam muitas vezes são árduos e é necessário pagar um preço. A Epístola aos Romanos 12 nos revela que se o nosso dom é ensinar, então devemos nos dedicar ao ensino. O homem sábio é o que fica dentro da esfera do serviço para a qual Deus, o Espírito Santo, o capacitou. Ele não invade nenhum campo de serviço para o qual não está capacitado. Ensinar a palavra é uma das formas mais lindas de demonstrar o amor de Deus através de nós. Conduzir alguém que esteja no pecado e lhe mostrar o caminho nos traz grande satisfação, mas o ensino da palavra exige muito esforço de quem o carrega, pois é necessário que a palavra seja compartilhada com clareza, flexibilidade e acessibilidade de uma forma simples para que as outras pessoas consigam interpretá-la da maneira correta. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. De que vale você conhecer os mistérios da palavra de Deus e manter esse conhecimento só para você? As boas novas são para todos, por isso compartilhe os ensinamentos com os outros. Exerça compaixão junto aos que não tiveram ainda essa grande oportunidade. Seja você um canal de bênção, seja luz. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 ao 13. Então, querido, fique na vocação para o qual foste chamado. Vocação, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, é o ato de chamar, é um talento, apelo ou sacerdócio à vida religiosa. Já a palavra chamada, no dicionário teológico, é uma conclamação feita por Deus, para que os homens, sem qualquer exceções, aceitem a salvação mediante ao sacrifício vicário de Cristo. Na carta aos Efésios nos fala o apóstolo Paulo dos que são chamados a desempenhar os diversos ministérios. Embora todos sejamos chamados a desfrutar dos benefícios da vida eterna, apenas uns são conclamados a desempenhar um ministério cristão específico. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite, e o meu coração me ensina.